Boa tarde, companheiros e companheiras. Dá início ao nosso Pé da Árvore de hoje, dia 8 de outubro de 2020. A gente vai estar falando um pouco aqui sobre a questão de progressão e promoção, 19 e 20. Também falar um pouco sobre o pagamento das horas extras no mês de agosto e a questão do auxílio creche. E também sobre a possível troca da diretoria da Casa da Moeda. Estou aqui hoje com o companheiro Edson Francisco, nosso vice-presidente em exercício, também acumulando o cargo de secretário-geral do sindicato, então nosso diretor empoderado aqui do sindicato. E antes de dar início aos pontos de pauta que tem para hoje, está dando um informe que amanhã o sindicato vai estar participando do 15º Seminário Internacional de Luta contra o Neoliberalismo. Esse seminário ele conta com várias representações da América Latina, da Europa, enfim, várias representações sindicais. Esse seminário ocorre todo ano, que é um local, um espaço que se discute a defesa das empresas públicas, a defesa de políticas sociais abrangentes, enfim, é um espaço democrático de debate muito importante para nós do sindicato, que todo ano a gente tenta participar. Então amanhã a gente estará participando desse seminário. O seminário vai começar às 18 horas amanhã e ele ocorre, tem uma programação de sexta, sábado e domingo, será realizado de forma virtual. Então depois a gente vai estar compartilhando as informações sobre o seminário para que todos que queiram assistir, participar, possam estar participando. O pessoal está falando que o som tá baixo, cara. Vê se eu vou falar mais perto aqui do microfone, aí. Então vamos lá. Vê se o som vai melhorar agora, que eu cheguei um pouco mais próximo aqui do microfone. Está falando um pouco aqui sobre progressão e promoção. Essa semana nós tivemos uma decisão favorável a respeito do nosso processo de progressão e promoção 19 e 20. Aí só vale a pena lembrar, nós do sindicato, nós alertamos e buscamos a todo custo tentar uma solução administrativa com a Casa da Moeda para esse problema do edital de progressão e promoção, tanto 2019 como 2020. Então enviamos vários ofícios para a empresa, pautamos essa discussão na reunião paritária, porque era o intuito do sindicato tentar resolver isso da melhor forma e de forma administrativa. Tanto a questão da progressão e promoção, como também a avaliação de desempenho. Uma vez que o sindicato não obteve êxito nas negociações no âmbito administrativo com a Casa da Moeda, o sindicato chamou uma assembleia em julho, se eu não estou enganado, no dia 28 de julho, chamou a assembleia, no qual nós deliberamos sobre o ingresso na justiça com a ação para cobrar tanto o edital de progressão e promoção, como também tentar paralisar a avaliação de desempenho que está em curso, avaliação de desempenho conhecida como avaliação de desempenho curva forçada. Então lá mais de 90% da categoria autorizou o sindicato ingressar com essa ação. Lembrando que a Casa da Moeda, ela não praticou aquilo que consta no nosso plano de cargo, carreira e salário, nosso PCCS. Nosso PCCS, que foi homologado no TST, ele tem toda ali um normativo para que seja feito os editais de progressão e promoção, respeitado os limites de montante a ser distribuído, dentre outras condições. Pois bem, a Casa da Moeda
se negou a negociar com o sindicato, nós realizamos uma assembleia, foi aprovado pela categoria o ingresso com a ação judicial, e aí o sindicato ingressou com as ações judiciais sobre esses dois assuntos. Posterior ao ingresso do sindicato na Justiça, a Casa da Moeda ela publicou um novo edital de progressão e promoção, tanto para 2019 como para 2020. E agora, quando foi na semana passada, ela publicou uma lista de funcionários elegíveis, né, que estariam na disputa para fazer jus ao recebimento de faixa, né? Logicamente que todo esse trâmite que a Casa da Moeda está fazendo, tanto na publicação do novo edital, como publicação de lista de elegíveis, isso já está sendo questionado na Justiça pelo sindicato. E aí, quando foi essa semana, a juíza ela concedeu a tutela antecipada ou liminar, no seu nome técnico correto que se dá, mas o fato é que a juíza mandou paralisar todo o processo que estava sendo feito de progressão e promoção. Vale a pena lembrar, conforme em 2016 também, nós conseguimos obter sucesso na liminar, lá na Justiça, né, e dessa vez não foi diferente. E agora cabe lá a juíza estar fazendo o julgamento do mérito desse assunto, né? Só lembrando que o que chamou a atenção de nós, do sindicato, que a lista dos elegíveis, sabendo que isso está sendo questionado na Justiça, mas a própria lista de elegíveis já traziam o impacto que seria, o retrocesso que seria esse edital do jeito que a Casa da Moeda está querendo fazer. E só lembrando que aquele número de elegíveis ali, que devia ter aproximadamente 400 a 500 trabalhadores, ali não estava sendo dito quem iria ganhar as faixas. Então, daquele público elegível ali, seriam poucos que iriam ganhar faixa. Só para ter uma noção, em 2018 a Casa da Moeda praticou esse edital que ela está querendo praticar na marra, e na época era 0,40 de montante a ser distribuído. Isso, em números de faixa, representou aproximadamente 100 e poucas faixas, 150, 120 faixas, mais ou menos. Esse edital que a Casa da Moeda publicou agora, extemporaneamente, respeitando o nosso PCCS, ele está previsto distribuir 0,10 do montante da folha para ser distribuído com faixa. Então, se quando foi 0,40, isso representou 150 faixas aproximadamente, basta fazer um cálculo com 0,10 que vai ver que quase ninguém, né, seria contemplado com aquelas faixas. Por sorte, o sindicato e a categoria já haviam deliberado ajuizar essa condição que estava sendo imposta. Dentro dos pedidos que foi feito pelo nosso jurídico, está lá o fato de como a Casa da Moeda não publicou um edital no tempo certo, então os trabalhadores não tiveram condição de saber as normas que estavam sendo regidas, para que ele pudesse se enquadrar, né, nas normas, nas metas, tudo aquilo que o edital de progressão e promoção deve prever. Como o trabalhador não teve acesso a essas informações, o ano de 2019 já passou e estamos a 2 meses do fim do ano de 2020, dentro dos pedidos na ação judicial do sindicato, está que seja distribuído 2 faixas para todos os trabalhadores, 2 faixas em 2019, 2 faixas em 2020, ou o máximo de faixas possíveis que não estoure 1% da folha, conforme rege a instrução lá do DESH, né, a norma do DESH, a 09, né, que diz que o limite é 1% da folha. Então, isso que está até 1% da folha. Mas como é que é o nome? Eu esqueci. 09 do 10. Resolução 09 do 10, que limita em até 1% da folha.
Então é isso que nós estamos lutando na Justiça, para que o máximo de trabalhadores ganhem faixas, evoluam na carreira. Nós já tivemos no ano de 2018 praticamente um ano sem evolução, só 150 funcionários aproximadamente ganharam um nível salarial. Então a gente luta para que o nosso PCCS seja respeitado e o direito à evolução na carreira também. Não temos culpa se a direção da empresa não vem respeitando o que rege o nosso PCCS, quando diz que o edital tem que ser publicado até o último bimestre do ano anterior, que o edital que deve ter distribuição de faixa anualmente, e aí a Casa da Moeda começou a fazer um edital que não distribuía faixa num ano, só no outro. Então é isso que a gente está correndo atrás e tentando garantir esse direito. Então, hoje, nós estamos com a liminar deferida, a juíza deferiu a nossa liminar e agora a gente aguarda o julgamento do mérito dessa ação e aí todo desenrolar também dessa ação judicial, das audiências que pode vir a ocorrer, e aí assim que tiver alguma novidade, a gente também vai estar voltando aqui informando a categoria. Edson, quer falar alguma coisa sobre isso? Em relação aí à promoção e progressão, a gente só quer deixar claro que porque existe um plano de cargo, carreira e salário, né? Que esse plano cargo, carreira e salário é para poder aquele funcionário que chega na empresa, né? Ele vai poder pautar a sua evolução na carreira, né? Em X tempo lá na Casa da Moeda. Vamos supor, a pessoa vai ficar com 30 anos na Casa da Moeda, então ele vai precisar ganhar, ele precisa estar pelo menos 10 anos, receber pelo menos 10 faixas, né? Quando ele vai para a fase 2, como técnico 2, precisa estar respeitando esses números de faixa, e com essa nova atitude da Casa da Moeda, onde os funcionários não estão recebendo nenhuma faixa, né? As pessoas estão sem receber, a pessoa vai passar 30 anos na Casa da Moeda e talvez não chegue nem à metade da evolução da carreira, né? Então, o que o sindicato vem fazendo é justamente preservando esse direito que está no plano de cargo, carreira e salário da Casa da Moeda. É exatamente isso. Daqui uns anos a gente vai ter que estar discutindo um novo acordo, dona Dirce. Se continuar nesse ritmo, nós vamos começar a ver trabalhadores há 10, 15 anos sem evoluir na carreira por causa de uma regra perversa que estão querendo fazer com o nosso edital de progressão e promoção. Então, a gente deve estar combatendo isso ao máximo, porque como todos devem lembrar, o acordo Dona Dirce, né? Dona Dirce ficou famosa, infelizmente ficou famosa, né? Porque ela ficou 30 anos sem receber uma faixa na Casa da Moeda, né? Então, é contra isso que a gente luta, né? Logicamente que todo edital de progressão e promoção ele tem que ser voltado para a evolução da carreira do trabalhador, mas também para a evolução da empresa, com regras objetivas, regras que façam o trabalhador, né, se esforçar, dar o seu melhor, cumprir as metas. É isso tudo que a gente defende. Mas, uma vez que um lado da mesa não está cumprindo aquilo que foi homologado no Tribunal Superior do Trabalho, não nos resta outra forma a não ser questionar esse descumprimento do PCCS. Outro informe rápido é a questão, aqui agora passando para outro assunto, do pagamento das horas extras de agosto e o pagamento do auxílio creche conforme está previsto no nosso acordo coletivo de trabalho, né? O sindicato ele atuou de forma muito contundente na reunião paritária, cobrando da empresa essa condição relativa ao auxílio creche, apontando para a empresa que a norma que ela publicou estava ferindo o nosso acordo coletivo de trabalho. Como nós já havíamos informado aqui, a gente já estava preparando uma ação de descumprimento para esse tema, né? E aí, por sorte, a Casa da Moeda ela reviu o seu posicionamento,
Infelizmente, reviu tardiamente, porque, de fato, ocorreu prejuízo para os trabalhadores nesse pagamento agora do mês passado, do mês de setembro. As pessoas tiveram um desconto do seu auxílio creche, pessoas não receberam o auxílio creche, vários companheiros e companheiras têm filho com necessidade especial, não receberam, mas, por sorte, a Casa da Moeda reviu o posicionamento, né, em relação à cláusula do auxílio creche, e, ao que tudo indica, nós recebemos a informação, foi publicado nos meios de comunicação da empresa, que amanhã está sendo pago, né, para quem não recebeu, ou a diferença para quem não recebeu o valor de R$ 703,44, conforme prevê o nosso acordo coletivo de trabalho. E também o problema que houve no pagamento das horas extras, lembrando que quando o trabalhador vai realizar hora extra num mês, como por exemplo, o trabalhador vai no mês de julho fazer a sua hora extra, ele só recebe essa hora extra no mês de agosto, e assim sucessivamente. Trabalhou em agosto, recebe em setembro, trabalhou em setembro, recebe em outubro. Só que no mês de setembro, na hora do pagamento da hora extra, esse pagamento foi calculado em cima da insalubridade sobre o salário mínimo, conforme está previsto na CT, a partir do mês de setembro. Só que essa hora extra era referente ao mês de agosto. Então, a gente também atuou, né, fez essa reivindicação junto à empresa para esse erro. A empresa também reviu ali o erro no pagamento e também amanhã, tudo indica, será pago essa diferença. Está sem áudio? Não? O pessoal tá comentando aqui que não está ouvindo. Está ouvindo? Então, a informação que a gente tem para dar, vou passar aqui para o Edson também comentar esse assunto, é que pelo menos a questão do auxílio creche e o pagamento das horas extras foi revisto. Existem outros pontos da CT que a gente continua em discussão na comissão paritária, né? Existem outros pontos que a gente vem debatendo e reivindicando na comissão paritária. Vários assuntos ainda estão em aberto. Existe o problema de vários companheiros e companheiras que iniciaram seu tratamento do órtese e prótese no tempo certo e por conta da pandemia não tiveram como terminar o seu tratamento. Então, na reunião paritária, a gente está cobrando que seja prorrogado o prazo de entrega da DMA, né, do prazo de término do tratamento, porque não foi culpa do trabalhador. Os dentistas, os médicos, enfim, os peritos, né, os profissionais que trabalham na área, eles pararam de atender por conta da pandemia. Isso, logicamente, que atrasou o tratamento. E levando em consideração que existe uma norma na Casa da Moeda que tem um limite de tempo para esse tratamento, a gente cobra na reunião paritária que esse limite de tempo seja alongado aí, levando em consideração a questão da pandemia. Mas tem um assunto também delicado que a gente vem recebendo várias reclamações, várias queixas, que eu vou passar para o Edson estar comentando, que é em relação ao salário substituição, né, que é um outro ponto que a gente está discutindo na comissão paritária. E eu vou passar para o companheiro Edson aqui para ele estar falando especificamente, se quiser adentrar em outros assuntos, microfone livre, né, aberto, mas para estar passando um recado sobre salário e substituição. Boa tarde aí a todos, né? Então, o assunto que a gente vai trazer aqui é em relação ao salário e substituição. E o que é que o sindicato ele tá vendo isso aí? Está vendo aí meio que um paradoxo em relação àquilo que é o ACT e aquilo que diz a circular que fala sobre salário e substituição da Casa da Moeda. Então, só fazendo aqui um histórico, no dia 9/10/2019, teve a 33ª reunião de diretoria que
tratou sobre a questão do salário substituição. E no dia 22/10/2019, gerou uma circular DGEP chamada 007/2019, que, segundo consta na própria circular, entrou em vigor no dia 16/10. E o que é que diz essa circular, né? Uma coisa assim que a gente vê que isso aí pode estar gerando o problema. Então, a circular fala assim: substituição de função de confiança. A Superintendência de Departamento de Pessoas DGEP, no uso de suas atribuições legais, comunica: considerando a publicação da reunião de diretoria Presi 004/2019, informando sobre a alteração, resolução de diretoria, a alteração das regras de substituição de ocupantes de função de confiança. E o que é que ela fala? Fica estabelecido que as substituições, nos casos de férias, ausências pontuais ou licenças médicas, deverão ser feitas preferencialmente por pares, ou seja, por pessoas que estão na mesma. Quem é superintendente tem que ser substituído por outro superintendente, se é diretor, por outro diretor, se é gerente, por outro gerente. Não havendo essa possibilidade, o chefe imediato deverá avocar a responsabilidade. Eu fui até no dicionário ver o que significa a palavra avocar, que significa assumir. Somente isso. Ele assume as funções do seu superior, mas sem receber nada por isso, né? E ele fala: em ambos os casos, não haverá pagamento do salário substituição. Nos casos em que a ausência do titular seja superior a 30 dias, poderá haver um substituto de dentro da equipe, com consequente pagamento, desde que haja justificativa na área, anuência do diretor vinculado, autorização do diretor de GES e do presidente. Então, o que é que ocorre? A Casa da Moeda, para efeitos de trabalho, ela cria uma função que é o quê? O subgerente, né? A pessoa que está abaixo do supervisor, uma pessoa que possa estar adjunto para assumir em caso em que haja algum problema com a pessoa que está o titular, seja nas férias ou por uma doença médica. E o que é que diz? E essa circular, ela vai em desencontro àquilo que nós temos, por exemplo, no nosso ACT, né? E no ACT, que foi firmado o Acordo Coletivo Bianual 2019 e 2020, ele diz o seguinte: na vigência de 2019, que obviamente já passou, é garantido ao empregado, isso está na cláusula 4ª do ACT, é garantido ao empregado que venha substituir outro ocupante de função de confiança de nível hierárquico superior por período igual ou superior a 10 dias. 10 dias, a mesma remuneração da função de confiança ocupada pelo substituído, segundo as normas vigentes da CMB, proporcional ao período de substituição. Já para a vigência do ano 2020, é garantida ao empregado que venha substituir outro ocupante de função de confiança de nível hierárquico superior por período igual ou superior a 15 dias. Então, o que está valendo é o seguinte: se a pessoa assumiu por um período superior a 15 dias, ele sim deve receber o seu salário substituição. E esse acordo coletivo, existe hoje uma norma que fala que o acordado está acima do legislado. E isso está no nosso acordo coletivo. Aí ele põe aqui, que igual ao superior a 15 dias, a mesma remuneração da função de confiança ocupada pelo substituído, segundo as normas vigentes na CMB, proporcional ao período de substituição. E na última paritária que nós tivemos aqui foi no dia 6, foi decidido aqui, foi até o Rony que considerou isso lá na paritária, que, segundo o DGEP falou que não está vendo, ninguém está indo levar esse problema, as pessoas estão desistindo, obviamente, com medo de represália, porque isso aí é uma coisa muito complicada, você ter uma função adjunta de confiança, onde você faz todas as coisas, né? Mas, porém, a pessoa fica
inibida, intimidada para poder falar: eu trabalhei durante esses 15 dias e mereço sim estar recebendo, a ponto de ele receber algum tipo de represália em relação a isso. Então o sindicato ele vai até solicitar aquelas pessoas que se sentiram, isso foi acordado na reunião paritária, mandar o período que ele ficou substituindo o seu superior por esse período, para o sindicato estar levando esse número de pessoas. Espero que tenham bastante pessoas que possam fazer isso, para ver que isso aí não é uma coisa assim que foi de forma individualizada, e sim existe um coletivo de pessoas nos mais diversos departamentos de gerência da Casa da Moeda que estão sofrendo isso. Então, essa é a posição do sindicato, que o acordo coletivo, né, ele está acima dessa circular. O acordo nosso coletivo, ele teve lá, a data dele foi agora em 2020, e essa circular foi no final de 2019. Ou seja, o que vale é o que está no acordo coletivo vigente agora de 2020. Obrigado. Só para complementar o que o Edson acabou de falar, Marquinhos está no... centralizou aqui. Esse caso do salário substituição, as pessoas devem lembrar, no passado isso existia também, não só para os cargos de confiança, mas também para os cargos... Estamos de volta. Só esperar um minutinho que o pessoal que estava assistindo, para eles poderem entrar de novo aqui no ambiente virtual, tá, pessoal? Um minutinho, a gente vai dar o prosseguimento aí falando sobre o salário de substituição. Pessoal, pedir desculpa aqui mais uma vez, desejar boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente está com a internet muito instável aqui. Então vamos ver se a gente toca aqui rapidinho que a gente ainda tem para passar de informe, para estar passando o recado aí para todos, né? Como o Edson disse antes de cair a internet, a questão do salário de substituição, e eu estava aqui acrescentando, isso nada mais é que a gestão da empresa se utilizando da boa-fé dos trabalhadores, que sabem a importância do seu trabalho, a dedicação ao seu trabalho, e se utiliza dessa boa-fé para se utilizar daquela força de trabalho para substituir o ocupante de cargo de confiança, mas quando chega na hora H, a partir dessa norma, que como foi muito bem lembrado o Edson, e é o que a gente está discutindo na comissão paritária, nenhuma norma ela tem poder maior do que o nosso ACT, né? Então está se utilizando de uma norma para não pagar o salário de substituição. Dentro dessa discussão foi passado pelo DGEP para a gente na reunião paritária que esse problema não existe, porque não chegou nada, nenhuma reclamação de ninguém que não tenha recebido salário de substituição. E a gente sabe que existem muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão passando por esse problema. Então a gente pede para que todos os trabalhadores e trabalhadoras que substituíram algum ocupante de cargo de confiança num período maior a 10 dias em 2019 e num período maior a 15 dias em 2020, que esteja enviando para o e-mail do sindicato, sindicato@sindicato2moedeiros.org.br, envie para o sindicato um e-mail e ali relatando o seu problema, coloque no assunto salário e substituição, e ali coloca nome, matrícula, o período que substituiu, o cargo que substituiu, porque agora a gente vai estar apresentando caras, né, na comissão paritária. Uma vez que o DGEP disse que isso não existe, a gente vai estar mostrando o número de pessoas que existe. Se existe uma, já vale a pena lutar. A gente aqui não está falando que um direito só vale a pena quando é mais de 500, mais de 600 pessoas. Se tiver um trabalhador ou trabalhadora da Casa da Moeda que substituiu um ocupante de cargo de confiança e não recebeu salário de substituição, manda para o sindicato que a gente vai discutir esse um caso na comissão paritária. Se ao invés de forem 10, 20, 50, 100, nós vamos discutir
os 100, 50, 10 ou 20 casos que existem. Então, mande para nós do sindicato, todos que estão nessa situação, para a gente poder avançar nessa discussão. E só lembrando, existem outros tópicos que estão sendo discutidos na comissão paritária, né? Não se limita a isso, tem a condição das cláusulas do acordo ali, o que a gente nota que está sendo um descumprimento de acordo, a gente vem discutindo ali e espera que a gente possa passar a ter mais êxitos nessas discussões e que a gente chegue um dia que a comissão paritária nem seja necessária ser realizada, porque está havendo o cumprimento total daquilo que está na CT. Só existe discussão em comissão paritária porque existe alguma brecha de interpretação acerca daquilo que está no nosso ACT. O dia que a interpretação for uma só e tiver tudo seguindo no rumo certo, a comissão paritária ela pode até existir para se discutir outras coisas, mas não cláusulas de acordo que estão em vigência. Por fim, aqui falar sobre a questão da troca da diretoria da Casa da Moeda, né? Nós tivemos a informação semana passada que estava tendo esse tipo de movimentação de troca de direção na Casa da Moeda. Também recebemos a informação que os nomes haviam sido apresentados para o Conselho de Administração. No último Pé da Árvore, a gente chegou a comentar sobre isso e questionado por que a empresa ficar paralisada um mês, porque aqueles que estão com nomes para ser exonerados, eles agora que estão escolhendo a data que eles saem da Casa da Moeda. Esse foi nosso questionamento semana passada, que parece que as coisas estão mudando de direção. Agora é o exonerado que decide quando sai, não é mais o nosso Conselho de Administração. Então a direção da Casa da Moeda soltou um tempo real e ali a gente a gente não vê verdade naquilo que foi escrito no tempo real. Eles tentam trazer uma narrativa de que o que eles fizeram foi tudo de bom e do melhor, mas a verdade é que essa foi a pior direção que a Casa da Moeda já teve, uma direção que nunca defendeu os interesses da Casa da Moeda, uma direção que foi para Brasília em audiência pública defender demissão de trabalhador, privatização da Casa da Moeda, uma direção que deu entrevista para canal de televisão defendendo demissão de trabalhador, foi uma direção que não respeitou o que está no regulamento de pessoal, não respeitou o direito adquirido, não respeitou a necessidade do trabalhador, e agora essa direção quer se pintar de como se fosse uma direção que viu o bem da empresa, o bem dos trabalhadores, né? Todos nós sabemos que não é bem isso. Aquela carta a tempo real não foi feita para nós moedeiros, porque nós sabemos o dano que essa diretoria causou na vida de todos nós. Aquela carta ali é para eles colocarem na pastinha de currículo deles para tentar salvar a vida profissional deles, que depois do que eles fizeram na Casa da Moeda, vão ter um pouco de dificuldade e vão ficar um tempo respondendo por aquilo que fizeram. A vida deles com a Casa da Moeda não acaba a partir do momento que seja oficializada a exoneração deles, porque tem muita coisa que eles devem prestar conta, inclusive na Justiça, por atos que eles cometeram aqui na Casa da Moeda. Então, semana passada nós falamos sobre isso, que agora é o exonerado que decide o dia que ele vai embora, né? Nós nunca vimos isso no serviço público, na Casa da Moeda, e cobramos, conversamos com o nosso representante lá no Conselho sobre essa anomalia que estava acontecendo em relação a essa troca. Na segunda-feira agora, e aí é um regramento aprovado pelo Conselho de Administração, o Comitê de Elegibilidade ele tem um prazo de até 10 dias para publicar a ata onde é feita a análise dos novos nomes que
foram indicados para a Casa da Moeda. Então, na segunda-feira, esse prazo expirou e está lá público no site da Casa da Moeda. Lá você encontra as atas do Comitê de Elegibilidade. Nós tivemos um momento meio nebuloso, que algumas atas foram tiradas do site da Casa da Moeda, todos devem lembrar, né? E aí nós, inclusive, estamos questionando isso na Justiça. Então, na segunda-feira foi publicada as atas do Comitê de Elegibilidade e lá consta o nome dos possíveis novos diretores e presidentes da Casa da Moeda do Brasil. E também recebemos a informação de que no dia 15 vai estar acontecendo a reunião do Conselho que irá deliberar sobre essas trocas. A gente continua aqui com o nosso repúdio a essa demora. Serão 15 dias de Casa da Moeda paralisada, uma vez que o Conselho poderia ter chamado para essa semana, já tendo em mãos a ata e o nome das pessoas que vão substituir. A gente não entende o porquê dessa demora. Mas o fato é que aí depois vou passar para o Edson estar falando, da mesma forma como a Casa da Moeda fez a Casa da Moeda não, desculpe, a direção atual, que a gente espera que esteja logo indo para outros lugares, que não seja a Casa da Moeda, ela fez aquele tempo real de despedida. E o sindicato está se organizando para no dia 15 de outubro, que é o dia da reunião do Conselho, a gente fazer um ato de despedida para essa direção também, um ato na porta da Casa da Moeda, e aí a gente vai estar convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras, e nesse ato é importante, eu sei que a gente está num momento de pandemia, vai ser um ato rápido, né? A gente vai tentar manter o distanciamento, mas a gente vai estar convocando os trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda para estar do lado de fora da empresa, para a gente passar o nosso recado para essa direção e também se despedir dessa direção, porque a gente espera que no dia 15 isso ocorra oficialmente. Então, em breve, o sindicato vai estar dando esse informe para a categoria e a gente estará na porta da empresa, relembrando, sim, aí na visão do trabalhador, o que foram esses 15 meses, 15 meses? Meu cálculo está certo? 14 meses, 15 meses dessa direção, e a gente torce para que a que esteja chegando minimamente respeite os trabalhadores, que tem uma história na Casa da Moeda, minimamente respeite aquilo que é direito adquirido, que é lei, que está na Constituição, que está na CLT, que está no acordo coletivo, que está na OIT. Minimamente a gente espera disso dos novos ocupantes de cargo de direção da Casa da Moeda, porque uma coisa não irá mudar, é a nossa disposição de luta e resistência para qualquer um que queira avançar no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores da Casa da Moeda. Isso não é uma questão pessoal, e sim institucional. Então a gente espera que a gente tenha um novo modelo de gestão na Casa da Moeda, primeiro que entenda o que é a Casa da Moeda, porque foram 14 meses de teste feito na Casa da Moeda, foram testes, pessoas foram chamadas para ocupar cargo de assessoria, para fazer teste de avaliação de curva forçada, para ver se dá certo, porque não deu certo em lugar nenhum. Pessoas foram chamadas aqui para fazer teste, passando por cima de parecer de áreas da Casa da Moeda, área do departamento jurídico, área do departamento de governança, e aí foram feitos testes de pareceres de assessoria jurídica que foram chamados para trabalhar na Casa da Moeda. Então, o que a gente precisa para o futuro é que se encerre a fase de teste e comece a respeitar uma história de 326 anos que a Casa da Moeda tem. Porque é muito fácil fazer teste e ir embora, e a gente, nós que somos funcionários de carreira, ficar com todos os ônus desses testes que foram feitos, né? O progressão e promoção, que eu falei aqui no início, vamos lá, vamos fazer um teste. Foi avisado pelas áreas da empresa, do departamento jurídico,
que a Casa da Moeda estava incorrendo em risco judicial, não fazendo o que diz o PCCS em relação à progressão e promoção. E agora o ônus dessa discussão judicial, quem vai pagar somos nós, e não esses que estão indo embora. Mas felizmente ou infelizmente, vai ter bastante coisa para discutir ainda do que eles fizeram na Casa da Moeda, né? Eles não vão poder esquecer a Casa da Moeda tão cedo. Existem algumas discussões que não se encerram com a saída deles. Todo o assédio moral que foi feito com os trabalhadores nesse período que eles passaram pela empresa, a gente não deve render homenagem nenhuma a esse que estão deixando. Todas as direções da Casa da Moeda que aqui estiveram, tiveram seus lados ruins, seu lado bom. A gente pode aqui elencar vários, tiveram defeitos, mas tiveram virtudes. Mas dessa direção que está prestes a sair, infelizmente, nós não temos nada de bom para falar, porque o que eles conseguiram fazer foi praticamente destruir essa empresa belíssima de 326 anos, e nós vamos ter muito trabalho para reconstruir essa empresa, porque nunca faltou garra, nunca faltou disposição dos trabalhadores da Casa da Moeda e nunca faltará. Então vou passar aqui para o companheiro Edson para estar falando um pouco sobre isso. Não falo isso com alegria. Esse meu relato que eu acabei de dizer aqui não é com alegria que eu falo isso. Queria muito que a gente estivesse aqui relatando a saída de uma direção que deixou um legado para os trabalhadores, que deixou a sua marca positiva, mas infelizmente é com muita tristeza que a gente faz esse relato aqui de 14 meses muito sombrios e muito tenebrosos, de desrespeito total ao funcionário da Casa da Moeda, à história da Casa da Moeda. Bom, então dia 15, pessoal, fica atento aí que vamos ter um ato de despedida à altura do que essa direção merece aí, para que a gente possa estar virando essa página e trabalhando em novos rumos. Passar aqui para o Edson, desde já, depois da fala do Edson, ele vai se despedir, mas eu já vou me despedir daqui, desejar um bom trabalho a todos, né, uma boa semana, e quinta que vem estamos aqui de novo. Vou passar para o Edson. O Edson hoje vai ser o responsável pelo encerramento. A gente, na realidade, já não tem muito mais o que falar, né, que o Rony falou. E esses dias eu estava numa palestra onde falando sobre os sheiks árabes, que eles gostam muito de, quando vão assumir algo, deixar uma coisa que eles chamam de heritage, que é o quê? Um legado, né? Infelizmente, essa atual diretoria, a Casa da Moeda, eles fazem parte de uma das fases do desmonte da Casa da Moeda. Começou lá com a descontinuidade do Cicobi, estava vindo tudo ok, e eles vieram aqui para poder dar o tiro de misericórdia nessa Casa da Moeda que tem um legado de mais de 325 anos, né? E como prova disso, a gente tem lá a medida provisória 902, quem se lembra lá das falas do Salim Matar, falando que a Casa da Moeda não vale muita coisa, que a gente tem que vender logo, né? Porque para poder arrecadar alguma coisa, a fala do atual presidente da Casa da Moeda falando sobre isso. No particular, ouvimos diretores, os atuais da Casa da Moeda, que falam da importância dela, mas na época falava que a Casa da Moeda era uma graficazinha comum, que não tinha nada de ver, né? Mas a gente assim vê que as coisas tomaram um outro rumo, né? Infelizmente tivemos aí um problema de uma pandemia, né? E essa pandemia mostrou que o Brasil tinha 65 milhões de pessoas que vivem na informalidade, que precisa do dinheiro físico, de tudo aquilo que o sindicato já vem mostrando em todos esses anos de luta que nós temos sindicato, falando sobre a importância do meio circulante físico, e eles tiveram que engolir isso, né? Inclusive viram lá toda a capacidade dos trabalhadores representados aqui pelo sindicato, né? Aonde o próprio Salim Matar falou numa entrevista com a jornalista Leda Nagli, falando que lá a Casa da Moeda tem um sindicato muito forte, que é o Sindicato dos Moedeiros. Eu não acho
que é um sindicato forte, mas um sindicato que busca, assim, a verdade. E a verdade prevaleceu. A Casa da Moeda não é uma graficazinha comum, ela tem a sua importância, ela está aí entrando, a gente pretende fazer com que a Casa da Moeda ela venha ocupar os espaços que hoje em dia o mundo vem se transformando e ela vai se transformar, está vindo aí tecnologia 5G, indústria 4.0, a Casa da Moeda tem pessoas capacitadas, precisamos de recursos, condições para poder lutar, e tudo que nós não precisamos são dessas pessoas, né? Eu falo para vocês, nós tivemos uma situação, essa diretoria é como aquela pessoa que vem, engatilha a arma para você, aponta na tua cabeça, dispara e ela falha. E depois que falha, ela dá um sorriso e fala, foi mal aí. Não foi mal, ela queria te matar, vieram para destruir e estão saindo sem destruir a Casa da Moeda. E eu falo assim, que muito até por uma condição até divina, milagres acontecem, né? E eles tiveram que ver que essa verdade trouxe para os funcionários da Casa da Moeda esse fôlego, eles estão saindo agora, estamos vindo, falando até de uma forma mais abrangente, hoje em dia, essa questão de economia liberal, né? A população e principalmente nós moedeiros temos que entender que o liberalismo não funciona, ele está nu. Nós estamos vendo o governo com esse problema de pandemia, está ajudando empresários. Se a coisa é liberal, por que você não resolve o teu problema diante da pandemia? Todos os empresários estão falando, governo, o que é que você vai fazer? Governo, o que é que nós vamos fazer agora? E o governo está tendo que dar bolsa empresário para sobreviver. Por quê? Aquilo que foi falado sobre economia liberal, que a mão do mercado, né, a mão invisível do mercado, faria alguma coisa, entendeu? Nós vimos agora que a mão invisível do mercado tem nome, ele sabe que não é invisível. O invisível é o Estado que vai lá e nesses momentos de dificuldade, assim como teve em todo o mundo, em vários períodos da história, foi o Estado que pegou, resolveu a situação e hoje em dia é isso que nós temos visto. Por isso que estamos vendo aí o presidente do Banco do Brasil sair, Salim Matar, porque o discurso do neoliberalismo, ele viu que não funciona. Estão brigando atualmente para ver onde é que vai arrumar dinheiro para poder tratar desses 65 milhões de pessoas que estavam jogados debaixo do tapete e falando só de uma coisa ali onde você tem só 1% da população brasileira que tem as suas condições de vida razoável. Nós pretendemos que uma sociedade justa, igualitária, onde todos tenham condições. E é para isso que nós lutamos e eles estão saindo, sim, por não terem condições de enfrentar os trabalhadores quando estão esclarecidos e buscam a sua luta. Muito grato a todos, tenham uma boa tarde a todos, tudo de bom e estamos firmes aí com o seu sindicato. Muito grato. Me desculpe, mas eu tive que quebrar o protocolo. Eu falei que o Edson ia encerrar. Só pedir mais 5 minutinhos aqui, que ele chamou a atenção, quando ele diz da fala do Salim Matar, lá para a entrevista para Leda Nagli, né? É esse o nome, né? Que o sindicato é forte e tal, né? Só para a categoria ter noção de como a gente tem que estar atento, todos devem se recordar do que era a Casa da Moeda quando existiu o Cicobi, quando existia uma produção forte de cédula, moeda, passaporte, quando existiam os corpos e outros produtos. O pessoal deve se recordar das PLs que a gente recebia, né? Não é só questão do que é muito importante, direito, salário, mas era um outro momento. Além da gente ter direito garantido, salário garantido, não existia risco de privatização, ninguém sonhava com isso. Perda de emprego passava longe, era contratação, era concurso atrás de concurso, e cada PL era uma PL maior que a outra. Eu lembro um ano que o trabalhador estava triste, que a PL só veio 9 mil, esse ano veio fraca, só veio 9 mil. Você, trabalhador da Casa da Moeda, lembra disso. E é isso que o sindicato busca, é essa Casa da Moeda que o sindicato luta para resgatar. Então, logicamente que isso tudo é uma luta, um passo de cada vez, né? De estar
aparentemente conseguindo avançar na questão da privatização, apesar do decreto 10.054 ainda não ter sido revogado, mas nós vencemos a MP 902, né? Vencemos, no caso ela caducou, não foi votada, então ali não houve a perda da exclusividade dos produtos feitos pela Casa da Moeda. Mas olha só que fato curioso, e a gente, ainda bem que a gente está sempre estudando, sempre antenado, todos devem estar atentos à discussão que está tendo em relação à reforma tributária. Né? A reforma tributária que aparentemente, né, vai mexer em imposto e tal, só que na reforma tributária, pasmem, dentro da reforma tributária, tem lá um artigo que pede a revogação, lá no final, lá na letra miúda, toda a lei lá no final, aí vem um monte de revogação, revoga artigo tal na reforma tributária, tem lá o pedido de revogação do artigo 35 da lei 13.097. Vocês sabem o que é o artigo 35 da lei 13.097? É exclusividade no sistema de rastreamento de bebida e cigarro pela Casa da Moeda. Então, o que o governo está buscando com isso? Ele caduca a MP 902, ele informa que a Casa da Moeda não vai ser mais privatizada, mas ele tira a exclusividade de uma linha de produtos que a Casa da Moeda estava obtendo muito lucro e muita receita, que é a área do rastreamento, que a Casa da Moeda trabalhava com bebida e cigarro, mas poderia expandir e tinha projeto para isso, e essa direção até botou na carta deles lá, que tem vários projetos, uma pena que eles nunca fizeram nada para dar um pontapé nesses projetos, mas a gente viu denúncias aí de sonegação em relação a remédio, então o sistema de rastreamento poderia ser colocado nos produtores de remédio, enfim, tem uma gama, um leque de oportunidade dentro dessa área de rastreamento, e talvez seja a área que esteja sendo mais disputada, não só a questão da privatização. Então, eu queria só dar esse último recado, porque eu sei que o trabalhador está respirando um pouco mais aliviado, logicamente, a fala de um presidente dizendo que não vai mais privatizar a Casa da Moeda nos deixa um pouco mais aliviado, mas só para fazer essa observação, que eles estão voltando com a matéria da MP 902, que é a quebra de exclusividade no setor de rastreamento da Casa da Moeda na reforma tributária. E o sindicato vai estar em Brasília, o sindicato vai estar se mobilizando, o sindicato vai estar se articulando com a frente parlamentar e o sindicato, logicamente, irá levar esse assunto para a nova direção, para que essa nova direção defenda os interesses da Casa da Moeda e seja contra também a esse tópico da reforma tributária, onde pede o fim da nossa exclusividade no setor de rastreamento. Então, agora, para finalizar de verdade, boa tarde a todos, bom trabalho e até semana que vem. Forte abraço.